dos pedidos de esclarecimento, impugnações e recursos. Artigo 45. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação do RDC, caberão: inciso 1. Pedidos de esclarecimento e impugnações ao instrumento convocatório, no prazo mínimo de: alínea A, até 2 dias úteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitação, para aquisição ou alienação de bens. Alínea B, até 5 dias úteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitação, para a contratação de obras ou serviços. Inciso 2. Recursos no prazo de 5 dias úteis contados a partir da data da intimação ou da lavratura da ata. Classe. Alínea A. Do ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessados. Alínea B. Do ato de habilitação ou inabilitação de licitante. Alínea C. Do julgamento das propostas. Alínea D. Da anulação ou revogação da licitação. Alínea E. Do indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, subalteração ou cancelamento. Alínea F. Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso 1 do artigo 79 da Lei 8666. Alínea G. Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública. Inciso 3. Representações no prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data da intimação, relativamente a atos de que não caiba recurso hierárquico. Parágrafo 1º. Os licitantes que desejarem apresentar os recursos de que tratam as alíneas A, B e C do inciso 2 do caput deste artigo deverão manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão. Parágrafo 2º. O prazo para a apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e começará imediatamente após o encerramento do prazo recursal. Parágrafo 3º. É assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Parágrafo 4º. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Parágrafo 5º. Os prazos previstos nesta lei iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito do órgão ou entidade. Parágrafo 6º. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisão no prazo de 5 dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 dias úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade. Artigo 46. Aplica-se ao RDC o disposto no artigo 113 da Lei 8666. Seção 5. Das sanções administrativas. Artigo 47. Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações legais, o licitante que é: inciso 1. Convocado, dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 40 e no artigo 41 desta lei. Inciso 2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso. Inciso 3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação
sem motivo justificado. Inciso 4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. Inciso 5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato. Inciso 6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. Inciso 7. Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. Parágrafo 1º. A aplicação da sanção de que trata o caput deste artigo implicará ainda o descredenciamento do licitante, pelo prazo estabelecido no caput deste artigo, dos sistemas de cadastramento dos entes federativos, que compõem a Autoridade Pública Olímpica. Parágrafo 2º. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no capítulo 4 da Lei 8666 aplicam-se às licitações e aos contratos regidos por esta lei. Artigo 47-A. A administração pública poderá firmar contratos de locação de bens móveis ou imóveis, nos quais o locador realiza prévia aquisição, construção ou reforma substancial, com ou sem aparelhamento de bens por si mesmo ou por terceiros, do bem especificado pela administração. Parágrafo 1º. A contratação referida no caput sujeita-se à mesma disciplina de dispensa e inexigibilidade de licitação aplicável a locações comuns. Parágrafo 2º. A contratação referida no caput poderá prever a reversão dos bens à administração pública ao final da locação, desde que estabelecida no contrato. Parágrafo 3º. O valor da locação a que se refere o caput não poderá exceder ao mês 1% do valor do bem locado. Capítulo 2. Outras disposições. Seção 1. Alterações da organização da Presidência da República e dos Ministérios. Artigo 48. A Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. A Presidência da República é constituída essencialmente, inciso 1, pela Casa Civil, inciso 2, pela Secretaria-Geral, inciso 3, pela Secretaria de Relações Institucionais, inciso 4, pela Secretaria de Comunicação Social, inciso 5, pelo Gabinete Pessoal, inciso 6, pelo Gabinete de Segurança Institucional, inciso 7, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, inciso 8, pela Secretaria de Políticas para Mulheres, inciso 9, pela Secretaria de Direitos Humanos, inciso 10, pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, inciso 11, pela Secretaria de Portos, inciso 12, pela Secretaria de Aviação Civil. Parágrafo 1º, inciso 10, o Conselho de Aviação. Artigo 2º. A Casa Civil da Presidência da República compete, inciso 1, assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente, a linha A, coordenação e na integração das ações do governo, a linha B, na verificação prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, a linha C, na análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas, inclusive das matérias em tramitação no Congresso Nacional com as diretrizes governamentais. A linha D, na avaliação e monitoramento da ação governamental e da gestão dos órgãos e entidades da administração pública federal. Inciso 2. Promover a publicação e a preservação dos atos oficiais. Parágrafo único. A Casa Civil tem como estrutura básica: inciso 1. O Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia. Inciso 2. A Imprensa Nacional.
Inciso 3, o Gabinete. Inciso 4, a Secretaria Executiva. Inciso 5, até 3 subchefias. Artigo 3º. Parágrafo 1º. A Secretaria-Geral da Presidência da República compete ainda. Inciso 1. Supervisão e execução das atividades administrativas da Presidência da República e, supletivamente, da Vice-Presidência da República. Inciso 2. Avaliação da ação governamental e do resultado da gestão dos administradores, no âmbito dos órgãos integrantes da Presidência da República e Vice-Presidência da República, além de outros determinados em legislação específica, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Parágrafo 2º. A Secretaria-Geral da Presidência da República tem como estrutura básica: inciso 1, o Conselho Nacional de Juventude; inciso 2, o Gabinete; inciso 3, Secretaria Executiva; inciso 4, a Secretaria Nacional de Juventude; inciso 5, até 5 secretarias; inciso 6, um órgão de controle interno. Parágrafo 3º. Caberá ao secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República exercer, além da supervisão e da coordenação das secretarias integrantes da estrutura da Secretaria-Geral da Presidência da República, subordinadas ao Ministro de Estado, as funções que lhe forem por este atribuídas. Artigo 6º. Ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República compete: inciso 1, assistir direta e imediatamente ao Presidente da República nos desempenhos de suas atribuições; inciso 2, prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises, em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional; inciso 3, realizar o assessoramento pessoal em assuntos militares e de segurança; inciso 4, coordenar as atividades de inteligência federal e de segurança da informação; inciso 5, zelar assegurado o exercício do poder de polícia, pela segurança pessoal do chefe de Estado, do vice-presidente da República e respectivos familiares, dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e de outras autoridades ou personalidades, quando determinado pelo Presidente da República, bem como pela segurança dos palácios presidenciais e das residências do Presidente e do Vice-Presidente da República. Parágrafo 4º. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República tem como estrutura básica: inciso 1, Agência Brasileira de Inteligência; inciso 2, o Gabinete; inciso 3, a Secretaria Executiva; inciso 4, até 3 secretarias. Artigo 11-A. O Conselho de Aviação Civil, presidido pelo Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, com composição e funcionamento estabelecidos pelo Poder Executivo, compete estabelecer as diretrizes da política relativa ao setor de aviação civil.